Muito bem. Vamos lá, senhor Sepúlveda, vamos para a nossa segunda pauta, porque o Irã, a situação está ficando cada vez mais proeminente. São várias atualizações, nós teremos duas pautas aqui seguidas sobre o Irã, e inclusive uma declaração de Donald Trump, que saiu há poucos minutos atrás, que eu vou incluir aqui com vocês. Mas eu quero trazer algumas atualizações importantes, né, sobre o que aconteceu nas últimas horas. Vamos lá. O regime iraniano intensifica a repressão após 2 semanas de protestos, pelo menos 65 mortos e cortes na internet. Os protestos que estão se espalhando pelo Irã completam 2 semanas hoje, e o regime reconheceu as manifestações em andamento, apesar da intensificação de sua repressão e do fato que a República Islâmica permanece isolada do resto do mundo. Com o acesso à internet e linhas telefônicas cortadas, avaliar manifestações do exterior tornou-se mais complicado, mas o número de mortos nos protestos subiu para pelo menos 65 e mais de 2.300 pessoas foram detidas. Segundo a agência de notícias Human Rights Activist News, sediada nos Estados Unidos, a televisão estatal iraniana relatou baixas entre as forças de segurança ao descrever seu controle sobre a nação. Senhor Sepúlveda, eu vi um vídeo que eu não posso colocar aqui no YouTube ontem, mas o nosso amigo Andreassi Barreto publicou, as pessoas com um Peugeot, senhor Sepúlveda, eu vi finalmente um Peugeot ser usado para uma coisa ali que fosse além de quebrar, né? Um Peugeot pequenininho, passando por cima, né, de membros da Guarda Revolucionária do Irã, atropelando com tudo mesmo, assim, strike, e as pessoas nas ruas comemorando. São mais de 300 cidades que se levantaram e muitos prédios públicos e mesquitas estão sendo incendiados. Isso daqui chama muita atenção, porque não são só os prédios públicos. O Irã, ele era uma nação que tinha outras religiões proeminentes e fortes ali dentro, antes do Islã se tornar a religião oficial e aquela que dita os rumos políticos e diplomáticos da nação. E nós estamos assistindo aí várias mesquitas serem queimadas, né? E há informações de que Teherã, a capital do Irã, não está mais com o controle absoluto da ditadura. Tá? Boas partes do Irã não estão com o controle, de Teherã não estão no controle da ditadura. O líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, anunciou uma onda iminente de repressão, apesar dos alertas dos Estados Unidos. Abre aspas. Os Estados Unidos estão os Estados Unidos estão ao lado do corajoso povo do Irã, escreveu o secretário de Estado Marco Rubio na plataforma X. A TV estatal destaca o desafio do Irã em tela dividida. O sábado marca o início da semana de trabalho no Irã, mas muitas escolas e universidades realizaram suas aulas online, informou a televisão estatal. Acredita-se que os sites internos do governo iraniano estavam funcionando. A emissora repetidamente tocou um arranjo orquestral combativo e enérgico da peça Épico de Khorramshahr, do compositor iraniano Mahid Etenzami, enquanto exibia imagens de manifestações pró-governo. A canção, que foi tocada consistentemente durante a guerra de 12 dias contra Israel, presta homenagem à libertação da cidade de Khorramshahr pelo Irã em 1972, durante a guerra entre o país e o Iraque. Também foi usado vídeos de mulheres cortando os cabelos em protestos contra a morte de Mahsa Amini em 2022. E aí, senhor Sepúlveda, nós temos aqui alguns pontos adicionais, né, que eu quero trazer, porque o Donald Trump, ele deu um segundo ultimato ao regime do Irã. Ele disse isso em uma reunião que aconteceu ontem na Casa Branca. A reunião tinha como foco a Venezuela e ele recebeu os principais CEOs da indústria petrolífera
americana, que ele buscava ali convencê-los e mostrar ao público americano que existiam caminhos para que a Venezuela fosse construída junto ao apoio, né, da indústria privada americana. E ele foi perguntado sobre a questão do Irã, e eu quero mostrar esse vídeo aqui para os senhores. How long do you think the Ayatollah will be in power after what we've seen play out on the ground there? When is the U.S. going to get involved now that reports of protesters being killed on the ground? So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So we don't want that to happen. There have been cases like this where President Obama totally backed down. But this is something pretty incredible that's happening in Iran. It's an amazing thing to watch. They've done a bad job. They've treated their people very badly, and now they're being paid back. So let's see what happens. We're watching it. We're watching it very closely. Como vocês podem perceber aqui, pessoal, como vocês estão percebendo aqui, o Donald Trump ele deixa bem claro, nós já avisamos, nós temos, né, meios de fazer doer, de realmente ali onde dói, né, mais ou menos a expressão que o Trump utilizou, e ele falou que não necessariamente isso significa boots on the ground, ou seja, o desembarque de tropas, algo como aconteceu na Venezuela. Mas isso pode ser algo, aí a gente pode pensar em sanções, isso pode ser algo como bloqueios marítimos, e isso pode ser também novos bombardeios ou até mesmo uma nova cooperação com o Estado de Israel. Mas Donald Trump, ele traçou ali, mais uma vez, né, essa linha. E aí nós temos uma imagem que surgiu, e isso daqui é importante de mostrar para vocês, que são imagens de necrotérios no Irã com as vítimas. Obviamente, pessoal, fiquem tranquilos, não vai aparecer nada aqui que vocês não possam ver, que a pessoa tenha assim um pouco mais de... seja um pouco mais sensível a esse tipo de imagem, nós tomamos esse cuidado aqui, mas surgiu imagem de necrotérios no Irã com as vítimas do regime que eu quero mostrar também para vocês. E aí, senhor Sepúlveda, uma das coisas que eu estava me preparando até para dizer aqui no programa, enquanto preparava a pauta, quando surgiu essas imagens, era justamente qual será que vai ser aí, será que Donald Trump vai falar alguma coisa publicamente, será que nós teremos alguma reação dele, né, nesse sentido, e isso daqui veio, tá? O Donald Trump publicou agora há pouco, tá? Nós tínhamos acabado de iniciar o programa e eu recebi aqui a postagem dele pelo Ivan Kleber e tá aqui, ó, o post do Donald Trump que ele acaba de fazer há 17 minutos atrás na sua rede social, no Truth. O Irã está olhando para a liberdade, talvez como nunca antes. Os Estados Unidos estão prontos para ajudar. Presidente Donald J. Trump. Senhor Sepúlveda, tenho mais dados ainda sobre o Irã, mais informações, mas eu vou aqui passar para a primeira análise de conjuntura do senhor, meu caro. Por favor. Olha, Paulo, eu, enquanto você estava expondo, eu pensei o seguinte, que era interessante ir um pouquinho para trás, para o momento em que nós tivemos os ataques que houve de Israel ao Irã, depois complementados com o ataque dos Estados Unidos
também ao Irã, ao regime iraniano, para desfazer as capacidades nucleares do Irã. Mas o que é facto é que, no primeiro momento, quem teve a capacidade de tornar o regime iraniano como um queijo suíço, de mostrar as entranhas do próprio regime iraniano e as fraquezas de inteligência, de defesa, etc., foi Israel. Naquele momento, havia a possibilidade de uma queda do regime. Não vou agora fazer aqui análises se foi bom, se foi mau, vou só narrar os fatos como eles se deram. Após o ataque dos Estados Unidos, o Israel preparava-se e já tinha lançado a sua força aérea ela já estava dentro do território iraniano, aliás, com domínio total, né? Eles tinham conseguido, Israel, por conta própria, tinha conseguido um domínio total sobre o espaço aéreo iraniano, e eles estavam aprontando, tentando liquidar o caso, quando o Donald Trump deu uma ordem para a Força Aérea de Israel voltar e não executar a missão que eles iam executar. E de lá para cá, as coisas ficaram numa espécie de banho-maria. Mas um banho-maria que foi mostrando que o regime do Irã não ia recuar. E eles começaram a receber novamente um apoio muito considerável da China, da Rússia, e o Irã voltou a fornecer armas para o Hezbollah, a alimentar as correntes do terrorismo, especialmente do Hezbollah ali no Líbano, e impedindo até que o Líbano fosse estabilizado. Isso mostrou que o regime iraniano não estava disposto a fazer qualquer entendimento. E a coisa foi se agravando e mostrando que o Irã estava não só reativando o seu programa nuclear, mas eles estavam reativando todo o programa de mísseis para poderem, por exemplo, atacar Israel. E, de um tempo para cá, começou-se a falar da possibilidade de um novo ataque ao regime iraniano. Mas eu quero fazer aqui um parênteses, que é um parênteses de um assunto que pouca gente tem tratado. Desde aquele momento em que houve o ataque ao regime iraniano e de que as capacidades nucleares foram menos altamente prejudicadas, a maior série de execuções de pessoas dentro do Irã, com julgamentos sumários e precipitados, houve uma alta onda de execuções de opositores. E você certamente não ouviu ninguém falar nada disso, não ouviu, por exemplo, as famosas máquinas dos direitos humanos falarem disso, e, por exemplo, não viu o regime do Brasil, do Lula, protestar contra isso. E nós vemos agora, Paulo, eu não sei se você ia trazer isso ou não, mas esse é um momento que me parece extremamente grave. Ontem saíram as notícias de que o Brasil está reforçando os seus laços com o regime iraniano por causa do caso da Venezuela. Como está, aliás, como está fazendo uma aproximação com esse regime provisório da Venezuela, dizendo que é preciso estreitar ainda mais os laços com eles. Ou seja, no fundo, o Brasil está trabalhando para manter a ditadura chavista na Venezuela.
mas essa aproximação com o Irã, de uma maneira, com o regime iraniano, que está fazendo essas execuções de pessoas que estão protestando, que fez execuções ao longo destes meses de uma maneira brutal, mostra bem a natureza do regime que nós temos no Brasil. Isso aí... Senhor, me permita, rapidamente, só dar uma chega aqui, sem querer cortar, mas é só para não distanciar. O senhor falou dessa questão do Itamaraty. O Sam Puncher, ele fez uma postagem na conta do X dele com esse vídeo que nós mostramos, né, que foi publicado inicialmente pelo Visegrad, e ele chamou atenção para isso. Olha só, o Itamaraty está ciente do que está acontecendo neste país membro do BRICS+, e aqui vem o vídeo que nós mostramos, né? E é justamente por essa aproximação anunciada pelo governo do PT. E aqui achei que foi uma pergunta muito inteligente do Sam Puncher, porque ele coloca não somente essa questão do governo Lula, como a do BRICS em causa aqui, né? É só para dar um incremento no que o senhor comentou, senhor Sepúlveda. Prossiga, por favor. Achei perfeito isso aí, e essa pergunta é perfeita. E, no fundo, mostra bem a hipocrisia do Itamaraty, né? Mostra bem isso. Paulo, então eu estava fazendo esse retrospecto pelo seguinte, porque a tal posição que se disse que o Lula ia se afastar do Irã, ia se afastar da Venezuela, ia se afastar das ditaduras, é uma farsa. É uma farsa completa. Os fatos estão mostrando isso. E nós estamos vendo, e depois o seguinte, Paulo, essa pergunta é cruel, com esse filminho ali embaixo, né? É cruel. Como é que é os direitos humanos? Como é que é as liberdades? Como é que é a democracia? No fundo, é um regime que está disposto a fazer isso também aqui. Bom, então eu quis falar disso antes de prosseguir pelo seguinte, para nós percebermos que o caso do Irã é um caso que está intimamente ligado com a Venezuela, porque veja que no momento em que começa a desmoronar, eu digo começa porque as notícias que eu tenho aqui são alarmantes do que está acontecendo na Venezuela, mas começa a desmoronar esse regime, eu vejo que o Itamaraty ou o presidente Lula, etc., eles estão sem pudor nenhum indo para o abraço desses regimes, e sobretudo do regime iraniano. E senhor Sepúlveda, eu tenho aqui uma breaking news que acaba de sair, tá, também. Segundo o Wall Street Journal, tá, a apuração do Wall Street Journal, que vem fazendo um trabalho editorial, assim, excelente, né, do que vem acontecendo no mundo. O governo Trump realizou discussões iniciais sobre possíveis ataques contra o Irã, o que vem ao encontro da publicação que o presidente Trump acaba de fazer também, né, meu caro? Para o senhor continuar aí a sua leitura, né, segunda parte, como o senhor anunciou, já com essa informação que o Wall Street Journal acaba de publicar também. O governo Trump realizou discussões iniciais sobre possíveis ataques contra o Irã. Bom, vamos só aqui fazer um comentário sobre essa notícia. É o seguinte, você viu que diversas das guardas do regime, das guardas mais de elite do regime, foram mandadas para as ruas para reprimir esses manifestantes que estão nas ruas. Eu pergunto o seguinte, os ataques não seriam localizados sobre essas forças que estão reprimindo? Me parece que sim. Me parece que sim. Ou seja, eu acho isso
algo que me parece inequívoco. Essa, essa questão do reuniões iniciais, em português tem um sentido assim um pouco dúbio, né? Reuniões iniciais quer dizer que é o início das reuniões para levar a um plano, né? Não é isso, Paulo? Sim. Perfeito, meu caro, perfeito. E vamos lá, né? Pessoal, olha só, deixa eu só dar um aviso aqui para quem está no chat, principalmente para Gisele. Gisele, você pode ter a sua opinião, tá? Você pode ter aí o seu ponto de vista ideológico, não tem problema nenhum. Só que, a partir do momento que você vem aqui, né, ofender e dizer coisas que fogem da realidade ou coisas desse tipo, principalmente com ofensas às pessoas e calúnia, aí você vai ter o seu comentário retirado. Isso vale para todos, tá, pessoal? Então você foi suspensa por 10 minutos, se for se reincidir, você vai ser banida do canal, tá bom? Então, deixo avisado aí. Bom, vamos lá. E, Sr. Sepúlveda, a situação, né, ela vai ganhando novos contornos, porque eu tenho aqui um vídeo de um acontecimento de há poucas horas atrás em Londres, tá? Em Londres, a embaixada do Irã foi fechada, só que do lado de fora, os iranianos que estão ali, eles subiram no prédio, tiraram a bandeira da República Islâmica do Irã e hastearam, tá, a bandeira monárquica do Irã. Seria mais ou menos, né, senhor Sepúlveda, como tirar a bandeira Ordem e Progresso e hastearem a nossa aqui, né, a bandeira do Império Brasileiro, né? Coisa que já fizeram lá em Brasília uma vez. Mas isso a gente deixa para outro episódio. E nós temos aqui a imagem desse momento, e eu quero chamar a atenção, pessoal, para que vocês reparem, depois que a câmera se afastar, né, da bandeira sendo hasteada, para todo o restante das bandeiras que nós temos, e tem uma que me chamou muito a atenção. Eu vou até colocar em tela cheia aqui, para vocês conseguirem ver. Vamos lá. Paulo. Deixe-me pegar aqui o segundo vídeo que nós temos aqui, dela sendo hasteada. Vamos lá, essa daqui dá para colocar com nós na tela. Aqui, ó. Senhor Sepúlveda, o senhor deve ter visto ali que, além de todo mundo estar com bandeiras da monarquia iraniana, né, do Reino da Pérsia, temos ali diversas bandeiras do Estado de Israel junto.
Isso me chamou muito a atenção. E, pessoal, não é uma simples embaixada. Não é a embaixada, com todo o respeito, do Quirguistão, não é a embaixada de Uganda, né? É a embaixada iraniana em Londres, que está entre aí, com certeza, as 5 principais embaixadas de qualquer nação do mundo. A de Londres, Paris, Washington DC, né, Bruxelas, são ali as principais embaixadas do mundo, senhor Sepúlveda. Passo para o comentário do senhor dessas imagens que eu fiquei muito impactado. Ô, Paulo, era um ponto que eu queria, foi muito bom até não ter tratado antes, porque era um ponto que me chamava a atenção nisso tudo, é o seguinte: em todos esses protestos, e já quando foram os ataques anteriores, começou a falar-se da possibilidade de uma restauração monárquica no Irã. Isso chamou a atenção, nos chamou muita atenção, e naquela época nós comentámos. Mas agora essa ideia ganhou uma força gigantesca. Tanto é que há anúncios de que o filho do Shah, portanto, o que seria o atual monarca do país, seria recebido pelo Donald Trump na próxima semana. Mas o que me chamou a atenção é que os manifestantes na rua pediam a volta da monarquia no Irã. Isso é altamente simbólico, Paulo, porque... Senhor Sepúlveda, eles falam, né, vida longa ao Shah, morte ao Ayatollah. É muito específico isso daqui, né? Por favor. Muito específico, não é um protesto vago, assim, que poderia ser de pessoas liberais, ou... Não, há um protesto que tem a ver com a história profunda, mas eu só lhe digo o seguinte: seria altamente simbólico que a revolução que derrubou a monarquia na Pérsia, né, fosse agora derrubada por aqueles que pedem a volta da monarquia. Seria altamente simbólico isso aí. Bom, o que é que vai acontecer depois? Nós não sabemos, nem sabemos o que é que vai acontecer agora. Mas eu queria chamar a atenção disso aí. Ou seja, perfila-se cada vez mais a restauração da monarquia no Irã. E isso seria uma mudança gigantesca também na política mundial, porque a Pérsia passaria a ser vista de uma outra maneira. É bom não esquecer que a Revolução Islâmica, levada a cabo pelos ayatollahs, passou a ser uma espécie de símbolo de uma revolução que unia os movimentos revolucionários ocidentais com as forças islâmicas. Basta ler um pouco coisas sobre os ayatollahs, o esquema de poder dos ayatollahs, etc. Olha, Paulo, eu vou fazer aqui só uma interrupção. É o seguinte: várias pessoas estão dizendo que o meu som não está bom. Eu não sei se... eu fiz Eu acho que ele está pegando o ambiente, senhor Sepúlveda. Dá uma conferida nas configurações. Não está a ouvir nas... Não, ele está bom, eu ouço o senhor muito bem. Porque eu ontem fiz um programa exatamente com essa configuração. Não, eu ouço o senhor muito bem. Eu estou fazendo com esse microfone. Eu fiz teste com o Sands e tudo e estava bem. Bom. Só está falando que tem um pouquinho de eco, mas não vejo... Pois é, mas eu estou pegando realmente aqui eu vou só fazer uma alteração aqui só para ver como vai ficar diferente. Vou pegar o da câmera. Eu estou ouvindo o senhor mesmo. Vou pegar o da... Agora eu estou com o da câmera. Fale novamente. Eu agora estou com o microfone da câmera. O outro está melhor, senhor Sepúlveda. O outro está melhor. Sim. Então, é esse que eu estava usando aqui. Enfim, não sei se eu ontem fiz teste e deu tudo certo. É que assim, muitas vezes o pessoal, eles nos avisam, né, e tem um problema realmente.
Mas acontece muito em transmissões ao vivo da pessoa tá com fone que não é muito bom, a caixa de som que ela tá usando não é muito boa, e aí ela fala, o som tá ruim, mas é algo mais específico do equipamento, né? Mas o pessoal aqui tá falando que o som tá muito bom. Então, continuemos, vamos continuar. Só uma coisa. Eu acho que não deixa de ser interessante essa informação, que o X, né, o Twitter, tem emojis das bandeiras dos países. E a bandeira do Irã já foi alterada. Rapaz, vamos ver isso aqui em tempo real, senhor Sepúlveda, então? Sim. Espera aí. Vamos ver aqui. Tá aqui a minha conta do X, senhor Sepúlveda. Vamos aproximar aqui. Vamos lá. Cadê aqui? Irã. E é verdade, meu amigo. Olha aí. O Elon Musk não tá para brincadeira, não, hein? Olha aqui. O zoom tá no máximo aqui, mas olha só. Quando a gente coloca o Irã, já alteraram. Rapaz, é isso que eu chamo de guerra híbrida, hein, senhor Sepúlveda? É isso que eu chamo de guerra híbrida, tá? Tá aí, pessoal, né? Em primeira mão, a bandeira do Irã alterada no X. Você coloca Irã, já vem a bandeira monárquica do Reino da Pérsia. Olha, eu acredito que cada vez mais aí, né, tá ficando claro que o regime ele tá talvez nos seus últimos momentos. Eu sempre fico preocupado, né, senhor Sepúlveda? Uma coisa é a gente fazer comentários, ter um canal de comentários. Nós somos um canal voltado à análise dos fatos. Então, é sempre complicado a gente achar, não, agora já era o Irã, vai cair, isso aqui, não. Mas nós comentamos ao longo dessa semana que esse final de semana poderia ser determinante, e nós estamos vendo isso acontecer. Né? Nós estamos vendo isso acontecer nesse exato momento, meu caro. Eu fiquei surpreso com isso daqui. Isso aqui é uma medida forte. Como o senhor gosta de dizer, senhor Sepúlveda. Forte. Eu vi isso até numa postagem acabei de ver, numa postagem do Marco Antônio. Sim. Muito bem. Bom, vamos lá. Passando aqui, então, em frente, vamos continuar falando do Irã ainda. Falaremos da Venezuela. Pois não, senhor Sepúlveda. Eu gostei desse comentário. Eu gostei deste comentário aqui do Dom Mesquita. Do jeito que vai, vai. Do jeito que vai, vai. Gostei. Muito bom, muito bom.